Olá! Ninguém vive sem se relacionar, mas relacionamento é algo definitivamente desafiador. Desde que nascemos, nos relacionamos no ambiente interno, o da família, e depois nos ambientes externos, escola ou trabalho. É deles que surgem diversos embates, desafios que nos fazem sofrer, nos alegrar e certamente crescer, amadurecer. Mas e quando o relacionamento é abusivo? É sobre isso que vamos entender e refletir no nosso Câmara Aberta de hoje. Se a gente parar para pensar, muitas dúvidas surgem na nossa mente quando se fala desse tema. O que é de fato um relacionamento abusivo e por que as pessoas que estão nele não conseguem enxergar isso? Será que existe relacionamento abusivo somente entre casais ou também em outras esferas de convivência? Como se proteger disso ou proteger alguém? Como sair dessa situação? E depois, como se curar das feridas do relacionamento abusivo? Quem vai nos ajudar a entender tudo isso é a psicóloga, terapeuta de casais e famílias, Mariana Meirelles. Ela tem pós-graduação em saúde mental e formação em psicoterapia familiar sistêmica. Vamos juntos? O Câmara Aberta está começando agora. Mariana Meirelles, seja muito bem-vinda ao nosso Câmara Aberta. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu já começo perguntando a você, o que de fato caracteriza um relacionamento abusivo? Bom, para que se constitua, como um relacionamento verdadeiramente abusivo, é muito importante que tenha a questão da violência ali e a questão do desrespeito, A gente precisa considerar isso, é um ponto que é muito importante de verificar. Então, essa violência, ela pode aparecer de diversas formas, Pode ser uma violência verbal, onde no relacionamento há xingamentos, utilização de palavras que humilham o outro, que colocam o outro para baixo. Pode haver também a utilização de violência física. Essa violência pode ser também emocional ou psicológica, mais baseada ali no controle, na manipulação do parceiro, Pode haver também algo que está sendo muito comum hoje, que é a violência tecnológica, hoje com a utilização das redes sociais, dos smartphones, enfim, de o parceiro às vezes obrigar a sua parceria a oferecer as senhas e a liberar o acesso a conteúdos que às vezes ficar são espionando mais... ali, Exatamente, A gente vê, até na internet hoje a gente vê que são programas oferecidos, espiões, só para isso. Programas e produtos só para fiscalizar e vasculhar a vida do outro, Então, é considerado, sim, uma forma também de violência, de abuso e de desrespeito em relação ao outro, E é importante a gente considerar como que essa outra pessoa se sente. Se ela se sente infringida, se ela se sente violentada, Esse caráter do magoar o outro, machucar o outro e ferir o outro, ele precisa estar presente para configurar abuso, Como você definiria o perfil, assim, psicológico do abusador e da pessoa que é abusada, Mariana? Sim, essa pergunta ela é muito interessante e ela é oportuna, porque a gente pode esclarecer algo que é muito imprescindível quando se trata desse contexto, sabe? É muito delicado a gente poder traçar um perfil, porque se a gente parte da premissa de que esse abusador vai ser sempre aquela pessoa que é agressivo explicitamente, fisicamente ou verbalmente, a gente exclui a possibilidade daquela violência que está mais velada, que acontece de uma forma mais manipulativa, que envolve o outro sem que o outro perceba, claramente que se trata de um jogo ali de abuso e de violência. Como assim? Uma pessoa passiva-agressiva seria mais ou menos isso? Algo assim, Por exemplo... sabe aquela pessoa que às vezes tem essa tentativa de controlar a vida do outro? E tem gente que faz isso muito explicitamente, fica muito claro para quem está observando, principalmente para quem está de fora, que é abusivo. Alguém que, por exemplo, limita a parceria a
sei lá, sair com os amigos ou participar de determinados programas e não, só vai conviver comigo, só vai ficar comigo, enfim. Mas tem outras pessoas que, ao invés de fazer isso de forma tão aberta e tão clara, né, podem dizer de forma assim, não, vai ser bom pra você, mas você sabe, né, como que eu vou me sentir ficando aqui sozinho em casa? É tão ruim pra mim ficar aqui sozinho, né? Você nunca prioriza a nossa relação, tá sempre dando mais importância para as amizades. Então, assim, é uma forma meio velada, né, de também colocar o outro nesse jogo, nessa manipulação. E isso ofende, isso machuca também. É uma manipulação emocional. Então, esse é um outro perfil de abusador, né, que muitas vezes é mais difícil identificar. É, sim. E algo interessante da gente pontuar, né, por mais que a gente não vá definir exatamente um perfil para esse abusador e um perfil para essa vítima, é importante que aquelas pessoas, as chamadas empatas, né, que são pessoas que têm uma facilidade em ter empatia com outras, que elas estejam atentas, porque costumam ser vítimas mais fáceis, né? Dessas pessoas que são abusadores ou dessas pessoas que manipulam, né? Porque geralmente é aquela pessoa que compreende demais o outro, né? Que vai na história e aí vai entender, mas ele tá agindo assim. Que acaba não se priorizando tanto. Exatamente. Não se prioriza tanto, olha muito para o outro, considera muito as questões do outro, né? E acaba se anulando ali. Aí eu pergunto, é uma coisa que sempre muita gente se pergunta, por que é tão difícil? E aí conversa também com a outra pergunta que eu fiz, o perfil do abusado. Por que é tão difícil a pessoa que está nesse lugar de estar sendo abusada, ela perceber esse processo que está dentro de uma relação tóxica? Sim, quando a gente fala principalmente da relação, né, de casal, no início ali existe aquele enamoramento, né, aquela fase da paixão, da sedução. Então isso tudo meio que mascara. É um enlevo. Parece que tem um véu. Um véu, exatamente, né? A gente não consegue enxergar tudo com tanta clareza. Então, a pessoa pode ser envolvida, levada, né, por esse momento e acabar não percebendo os sinais que estão presentes sim desde o início. Mas por conta dessa distração hormonal, inclusive, né, verdade. porque tem muita coisa acontecendo ali, a gente acaba não se atentando, né? Mas é importante frisar, os sinais geralmente estão presentes desde o início, né? Então, é possível perceber. A gente precisa estar mais atento. Quando a gente fala em relacionamento abusivo, Mariana, geralmente pensamos nos casais, como a gente vinha até falando até agora. Mas será que não vivemos eles também no trabalho, por exemplo? Sim, é muito comum de acontecer. E como eu falei, é importante que haja essa questão do desrespeito, né, ao outro, dessa violência, desse infringir algo ao outro. Então, se há esse desrespeito, se há essa violência, se há esse abuso numa relação de trabalho, pode ser que a relação se configure sim abusiva. Se isso acontece repetidas vezes, então é importante a gente olhar a frequência, né, em que isso acontece. E só para a gente ter alguns exemplos, né, de o que seria. Então, aquela pessoa que às vezes é humilhada, né, que às vezes é exigida a fazer tarefas ou coisas que extrapolam o que seria realmente da sua atribuição, da sua função, isso acontecendo repetidamente, né, sem ser remunerada por isso. Enfim, sendo exigida e cobrada de coisas que não estavam ali. Às vezes até sendo cobrada de uma maneira mais contundente, quando outra pessoa na mesma função não o é na sua frente. Exatamente. Então você sente a diferença de tratamento ali. E um ponto que eu não falei, mas eu acho que é importante a gente trazer também, é que geralmente há um desequilíbrio de poder nessa relação, né? Seja no relacionamento de casal, seja na família, ou seja no trabalho, geralmente a pessoa que está no papel de abusador, ele se posiciona hierarquicamente de forma superior à outra. Ou é né? o chefe. Ou é o chefe, ou é aquele que é mais velho. Que é mais velho, ou ganha que tem mais. o poder financeiro, exatamente, né? Então, essa questão também do desequilíbrio de poder está muito presente nessas relações.
Também no trabalho, assim como em qualquer outra situação, é difícil a pessoa perceber, principalmente no início, né? No trabalho, talvez pela necessidade que a gente tem muitas vezes de mostrar o desempenho, né? De poder estar ali construindo uma carreira. Então, que tipos de adoecimentos esse tipo de abuso, de relação tóxica, provoca na sua avaliação? Olha, eu já lidei com isso, né, assim, no consultório, já precisei atender algumas pessoas que passaram por isso, tanto em relacionamento de casal, como em relacionamento de trabalho. Então, a gente vê casos de ansiedade, né, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, dependendo da situação, quando ela é muito intensa, né? É um transtorno que ele surge pouco tempo depois que a pessoa passou por uma situação de trauma muito intensa e ele tem um tempo de duração mais curto, mas ele está ali presente e é muito intenso também. Quadros de ansiedade, de depressão e o burnout, né? Que é uma síndrome que afeta, né, todas as áreas ali, não só o emocional, mas também o físico, enfim, e desorganiza completamente a vida daquela pessoa, né? É uma relação muito maléfica, realmente. Muito maléfica. Estamos conversando sobre relacionamentos abusivos com a psicóloga Mariana Meirelles. É hora do intervalo, daqui a pouco a gente volta. Imagine suas férias onde o sol nasce primeiro, com história, fé e cultura e forró o ano inteiro. De um povo acolhedor, como nunca se viu na vida. Faça logo suas malas e vem-se embora pra Paraíba. Nós temos um litoral de águas verdes quentinhas, um rio que corre pro mar, um forte Santa Catarina, cores e tantos sabores, e uma natureza tão linda. Não pense nem duas vezes, vem-se embora pra Paraíba. O maior São João do mundo é feito lá em Campina. Rapel na Pedra da Boca, Hollywood nordestina, pegada de dinossauro, beleza que só bexiga. Homem, o que tu tá esperando? Vem-se embora pra Paraíba. Nessas férias, deixa a Paraíba te surpreender. Vai ser um prazer arretado te receber. Governo da Paraíba. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Mariana, fala um pouco sobre o relacionamento abusivo dentro da família. Qual o limite entre pais e filhos, entre o educar, ter autoridade e não ser abusivo, não tornar essa relação tóxica desde o início, desde a primeira infância? Acho que pela conversa que nós tivemos até aqui, né, nós já conseguimos clarear que para se configurar um relacionamento abusivo é preciso haver violência, é preciso haver desrespeito, né? Então, assim, pais são humanos, né? Algumas vezes vão errar, algumas vezes podem falar um pouco mais alto, perder a cabeça, enfim. Isso pode acontecer, é natural dessa relação acontecer. Mas o que configura, né, realmente um abuso? Então, são aqueles pais que às vezes adotam, né, na sua forma ali de educar as crianças, formas que são mais agressivas, né, e que não deixam tanto espaço para a expressão daquela criança. Então, abusar de castigos físicos, né, não escutar aquela criança, utilizar xingamentos, dizer assim, você não serve para nada, né? E colocar essa criança num lugar de não poder se mostrar, não poder se desenvolver plenamente, né? Comparar um filho com o outro de forma desmerecedora
também é uma forma de abuso psicológico? Sim, traz consequências negativas, sem dúvida, né? Isso configuraria uma relação abusiva entre pais e filhos se for uma coisa frequente, né? Se esses desrespeitos, se essa humilhação, se isso tudo acontecer com frequência, com certeza vai se configurar uma relação abusiva, né? E quando a gente fala de formas de educar, a gente tem dentro da psicologia os chamados estilos parentais, né? Que são os estilos parentais mais comuns que os pais adotam para cuidar dos filhos, né? E eles são combinações justamente entre esse equilíbrio de amor e limites, porque limites são muito importantes, né? Todos nós, todas as crianças, todos nós precisamos de limites. Isso é um aprendizado fundamental para a vida. O que acontece é que, por exemplo, no perfil autoritário, há muito limite, uma exigência muito grande, muita rigidez, e as manifestações de afeto, elas são deixadas de lado. Então, o que é importante? A gente sempre equilibrar, né, essa cobrança, essa colocação dos limites com muito afeto, né, com muita demonstração de carinho. A criança ela precisa se sentir amada até para responder melhor a essas cobranças e a esses limites que são estabelecidos, né? Às vezes a gente vê, não só na literatura, até na indústria do entretenimento e na vida mesmo, no dia a dia, pessoas, adultos, que repetem situações. Eu não, só tenho um dedo podre, eu estou num relacionamento abusivo, já caí no outro, parece que é um ciclo que vai se repetindo. É correto a gente pensar que quando a pessoa vem de abusos na família, lá atrás, né, ela, desde a infância, esses traumas são não tratados, acabam aí trazendo como consequência esse padrão de repetição na vida? Sim, é interessante essa sua pergunta, né? Isso não é via de regra, mas é uma possibilidade sim, né? Aquela pessoa que fere, geralmente ela foi ferida em algum momento, né? Então a gente precisa se atentar a isso. A psicoterapia é muito valiosa nesse sentido, porque ela vai ajudar essa pessoa a identificar esses padrões, né? A identificar essas repetições. Porque assim, a gente aprende a viver e a se comportar e a se portar na vida dentro da nossa família, em primeiro lugar, né? É o nosso grande laboratório de vida, é a nossa grande universidade dos relacionamentos, né? É a nossa família. Então, assim, alguns comportamentos são sim aprendidos ali, naquele núcleo. E às vezes a gente leva isso, né, para os outros relacionamentos como um modelo de forma assim, sem a gente nem perceber que a gente está repetindo, né? Está no inconsciente ali. Isso, né? Está gravado ali no nosso DNA mesmo, né? E a gente precisa se abrir para uma possibilidade de tomada de consciência, e a psicoterapia, como eu estava dizendo, é uma dessas possibilidades, da gente conseguir enxergar, né, com mais clareza por que a gente faz o que faz, como é que a gente se comporta, o que isso causa no outro, e para poder sair, né, dessas armadilhas aí transgeracionais. Pois é. O que você diria, Mariana, para quem está nos assistindo agora, nesse momento, e não tem consciência de que pode estar vivendo esse relacionamento abusivo, invasivo? Você acha que... o que é que ela pode fazer para poder despertar, trazer isso à tona? Acho que a primeira questão é se observar, né? O corpo da gente, ele também dá muitos sinais. Por mais que alguns tipos de violência sejam naturalizados, né, na nossa cultura, que infelizmente alguns são. É exatamente por isso que eu perguntei, porque às vezes você não conhece outro padrão. Sim. Você está ali naquela relação e acha que aquilo tudo é muito normal. Às vezes alguém chega e diz, olha, cuidado, não é bem assim. A pessoa até, não. Você não conhece outro. Então, se alguém está assistindo agora e está passou a se questionar, poxa, será que meu relacionamento é abusivo ou eu... Sim. Ou não? Então, assim, se escutar, né, se perceber, fazer essa leitura do seu corpo. Seu corpo sabe quando ele está sendo agredido, ele dá sinais. Você vai se sentir mal, vai ter alguma coisa ali te apontando, te sinalizando. As nossas emoções, elas nada mais são, né, do que recados, né, para nós mesmos sobre aquilo que está acontecendo no mundo de fora. Então, se a gente sente uma angústia, se a gente sente uma tristeza, de onde que vem isso? O que essa tristeza quer me dizer? O que essa angústia quer me dizer?
Se eu entrei numa relação, né, num relacionamento novo, e ali no início estava tudo mil maravilhas, eu estava super feliz, e de repente eu começo a ficar entristecida, ou eu começo a querer me isolar, ou eu não quero mais sair com os amigos, ou eu não sinto mais vontade de fazer as coisas que antes me davam prazer, eu preciso me atentar. O que está acontecendo, né? Será que é algo nessa relação que está me colocando nesse lugar? Então, essa autoobservação, ela é de fundamental importância. É o primeiro ponto, né, para a gente conseguir identificar, para quem sabe a partir daí conseguir fazer um movimento de pedir ajuda. Pois é, a gente já vem conversando e você já até falou sobre os adoecimentos que um relacionamento tóxico, abusivo provocam, como ansiedade, diversos outros problemas, inclusive de saúde. Quando a pessoa sai disso, como é possível ela encontrar esse caminho da cura, né? Porque existem consequências de uma vida, né? Às vezes, mesmo que seja curto aquele período, mas ele provocou adoecimentos vários, né? É possível curar eles completamente? Qual é esse caminho aí? Sim, é possível sim, né? Essa é a boa notícia. Não é sem esforço, né? Precisa haver esse desejo. Dói. Exatamente, né? É preciso dar esse passo, ir nessa direção dessa cura. E assim, a psicoterapia é um caminho, né? Existem alguns caminhos, a psicoterapia é um deles. Grupos de apoio, em casos como esse de violência, tanto para o abusado como para o abusador, que identifica que está naquele papel, mas quer sair disso, grupos de apoio são maravilhosos, né? Ele vai conhecer outras pessoas que também têm a mesma dificuldade, vai poder se identificar e ali junto poder trabalhar, né, as questões que são inerentes a isso. Então, existem sim essas possibilidades, né, de olhar para essa história de forma diferente, de ressignificar isso tudo, de se fortalecer, né, porque principalmente para a vítima e para a pessoa que é abusada, fortalecer sua autoestima, reconhecer seu potencial, saber que existem outras formas de se relacionar, é possível, né? Às vezes até grupos de mulheres, né? Isso. Que histórias de uma ajudam a outra, né? Fortalecem essa questão de sair, né? Desse tipo de relacionamento. Ou grupos mistos mesmo, porque não está escrito que somente a mulher sofre abusos. Às vezes acontece ao contrário, embora a gente veja de forma mais comum ser a mulher, até pelo padrão de uma posição hierarquicamente que você falou, superior. Mas, Mariana, além do acompanhamento psicológico super necessário que você já ressaltou aqui, qual o potencial de terapias sistêmicas aí? Né? Assim, até como a constelação familiar, a gente já abordou, inclusive, um Câmara Aberta inteiro sobre constelação familiar. Nesse caminho aí de cura, né, desses problemas para abusadores e abusados. Sim. Porque, assim, eu também tenho uma certa dúvida, que você pode até falar. Porque, às vezes, o abusador, ele tem aquela pessoa que abusa porque quer, porque, não, eu vou realmente dominar aquela pessoa. E tem aquela pessoa que faz isso de forma inconsciente, porque também, lá atrás, repete um padrão que foi abusado. Sim, faz sentido, né, isso que você está trazendo. E sim, a constelação familiar, apesar de não ser consteladora, né, a constelação familiar é uma dessas possibilidades de ampliar a visão, né? Acho que da forma que tem sido disseminado hoje, para muitas pessoas parece algo mágico. Vou fazer uma constelação e o problema vai se resolver. Não é por aí, né? A constelação ela vai ajudar a gente a enxergar e a identificar um monte de questões, né? Vai ajudar você a visualizar, a tomar consciência do que está acontecendo, do seu papel ali dentro daquele sistema, né? E te dá possibilidades de adotar uma postura diferente diante disso, para então a situação, né, se modificar. Então é sim uma possibilidade muito interessante, tanto para abusados como para abusadores, de ampliar essa visão e de tomar consciência de como que a coisa se configurou, para então, a partir daí, escolher caminhos diferentes. Mariana Meirelles, muito obrigada aqui pela sua presença no nosso programa Câmara Aberta. Deixa o espaço aberto para que você possa conversar com as pessoas, alguma informação que a gente ainda não conversou aqui e que você gostaria de deixar como mensagem para os nossos telespectadores. Sim.
acredito que a mensagem, né, mais importante dessa nossa conversa hoje é que se alguma parte do seu corpo deu sinal de que você pode estar passando por um relacionamento abusivo, escute, valide esse sentimento e busque ajuda, né? Vamos sair disso, a gente pode ser feliz e a gente merece, não é não? Pois é, e quem não se... Já diz uma frase que eu vi por aí, quem não se sente feliz com as suas conquistas é porque nem merece estar ao seu lado. O Câmara Aberta desta semana fica por aqui. Na próxima terça-feira a gente volta com um novo assunto para você. Até lá!